Então, boa noite pra todo mundo. É, Vai começar terça, agora, semana que vem, né? Aliás, semana que vem não, né? Shabat agora, começa terça, é isso? Shabat? E... Como sempre, a gente meio que tem o hiato aí das parashot, então a gente vai falar... Hoje a ideia é falar um pouquinho de alguns dos nossos costumes em Pesach e tentar explicar algumas coisas de uma forma um pouco mais... Do jeito que a gente faz aqui, esclarecer algumas coisas, mudar o nosso jeito de pensar em outras, tá? Porque como a gente ainda não fez o Seder, seria legal a gente chegar com umas ideias um pouquinho bem arrumadinhas pra gente poder aproveitar talvez um pouco melhor o CD, né? A intenção é essa, inicial, né? E aí semana que vem, se tudo der certo, a gente fala sobre um outro assunto também, sobre peça provavelmente, um pouco mais no padrão que a gente faz, né? Um pouco mais, vamos discutir umas coisas mais hoje acho que hoje a discussão vai ser legal, espero na verdade. E o propósito é justamente esse, é a gente poder aproveitar o CD melhor, tá? Então eu já vou começar direto com o comecinho da Haggadah, tá? Lá na parte de Magid, né, que a gente começa a contar a história, né, de novo, o propósito de Pesach é contar a história da saída do Egito, né? A gente tem esse propósito muito claro, né? E aí a Haggadah meio que começa de fato aqui a contar essa história, né? E aí no número 1 que eu botei já no comecinho do Magid, ele usa esse halachmania, né? Esse é o pão da pobreza, né? Que é o que ele está falando aí. Que os nossos antepassados comeram na terra do Egito. Todo aquele que tem fome, que vem e coma. Todo aquele que passa necessidade, que vem e celebre o Pêssar conosco. Nesse ano estamos aqui, no próximo ano estejamos na terra de Israel. Nesse ano somos escravos, que no próximo sejamos homens livres, né? E aqui, todo mundo que já leu aqui já deve ter percebido que tem uma coisa meio estranha, né? Primeiro que a gente começa em aramaico, não está começando em hebraico, a gente começa falando em aramaico de Pesach, né? Halachmania não é hebraico, é aramaico. Então, aqui a gente explica da forma mais simples possível, que é, quando começaram a usar esse processo de Haggadah, foi um processo que estava na época de Bavel, né? A gente estava no exílio da Babilônia, então essa construção tem que ser do jeito que é feito da melhor forma possível para que todos possam entender. Então, o propósito de pensar é, se você não sabe hebraico, faça em português, entendeu? Você tem que entender a história tem que ser passada, tá? Então, se não entender a história, não adianta nada ficar tentando ler hebraico lá, passar 2 horas para ler um pedaço em hebraico e não entender nada, tá? Então, como o propósito é compreender o processo que aconteceu, faz sentido você traduzir a coisa, tá? Então é o que acontece aqui. A gente começa com esse aramaico aí. O Maimonides, na Haggadah que ele escreveu, tem uma explicação sobre essa parte, né, dizendo que é justamente isso. São os judeus na diáspora que começavam a ler essa porção porque eles falavam aramaico. Eles falavam aramaico, por isso que está escrito dessa forma. Mas a gente tem que observar o texto em si, né? Eu estou explicando simplesmente o porquê do aramaico aqui, né? E aqui, esse pequeno trechozinho tem algumas coisas bem difíceis, tá? É até um pouco difícil explicar. Começando com essa expressão, né? Halachmania, né? No caso aqui, o pão, oni, é o termo que é usado na própria Torá, tá? O lechemoni, né? O pão oni, né? O pão, esse pão aí que é da pobreza, que a Haggadah está falando. Então, no número 2 tem a passagem que vai falar sobre isso. Esteja alerta desde que antes chega o mês da primavera e celebrarás Pesach a Hashem, teu Deus, porque no mês da primavera, de noite, Hashem, teu Deus, tirou da terra do Egito. Tá? Aqui é uma explicação básica de Devarim sobre Pesach. Tá? E sacrificarás do rebanho e do gado o Pesach a Hashem, teu Deus, no lugar que escolher Hashem para lhe fazer habitar seu nome. E não comerás nela nada fermentado. 7 dias comerás nelas pães não fermentados, matzot, e o pão que faz recordar da aflição. E esse que é o termo que o halachmania está se referindo, tá? O qual o halachmania está se referindo, tá? Que é lechemoni, tá? Em hebraico. Porque apressadamente saíste da terra do Egito para que recordastes do teu dia da saída da terra do Egito todos os dias de tua vida. Tá? E aqui, de novo, esse pão que faz recordar da aflição, que é essa tradução da Sefer, na verdade, se a gente traduzir direto, vira pão da aflição. Tá? E é bem interessante a gente considerar isso, porque a gente tem que lembrar todos os dias, né, isso é uma das nossas mitzvot diárias, né,
é a recordação da saída do Egito. Né? Todos os dias a gente lembra disso. Faz um Shema, faz em outras partes da nossa reza, a gente tem essa recordação. A gente sempre fala, Hashem que nos tirou da terra do Egito, Hashem que tirou nossos antepassados da terra do Egito. A gente sempre usa esses termos durante as nossas rezas, tá? Que é para levar essa mitzvah adiante, né? Pra gente continuar, pra gente sempre estar com ela em mente, né? E a matzah, aparentemente, vem simbolizar essa saída rápida. É pra sair, sai, beleza, falou, vamos embora, né? E isso é uma coisa muito interessante. Porque a leitura da Haggadah acaba trazendo a ideia de que a matzah tem dois lados. Né? Tem um lado, tem um lado que você passa manteiga. Não, não é isso não. Tem duas formas diferentes da gente ver o que é a matzah e o que não é. Tá? Primeiro, essa ideia de como o pão do homem pobre, tá? E essa aí, mais na frente lá na Haggadah, a gente tem uma frase muito famosa do Rabban Gamliel, tá? Que já está aí também, que é uma hora que ele cita essa ideia, né? Rabban Gamliel costumava dizer, qualquer pessoa que deixou de mencionar, número 3, qualquer pessoa que deixou de mencionar essas três coisas em Pessah, não cumpriu o dever do Seder, ou seja, não cumpriu sua mitzvah. Quais são as três coisas? Pessah, Matzah e Maror, né? Que são as três partes da nossa discussão, né? Eu botei só a explicação que tem na Haggadah do Matzah, porque é o nosso ponto de discussão hoje, tá? Aí o Matzah, um pouco depois ele vai explicar por que o Matzah, né? Por que comemos essa Matzah durante todos os dias de Pessah? Pergunta a Haggadah. Porque Hashem, o Rei dos Reis, revelou sua glória e salvou nossos antepassados, tirando-os da terra do Egito tão de repente que nem deu tempo para que a massa que eles estavam fazendo para a viagem fermentasse, conforme diz a Torá, e com a massa que haviam trazido da terra do Egito, eles assaram matzot, pães não fermentados, porque foram expulsos da terra do Egito e não puderam demorar mais nem preparar outras comidas para a viagem. Beleza. E a gente vê o porquê da matzah. Outro porquê, vamos dizer assim. Né? Significa esse conceito, a ligação entre, é um conceito que liga matzah com a ideia de redenção. Então quando a gente olha para Haggadah, a gente tem esses dois conceitos para a nossa gloriosa matzah do Pessah, né? A primeira é essa ideia de pão da aflição, que lembra a escravidão efetivamente, e a gente começa desse jeito, ou seja, lembrando a escravidão. E o segundo é essa simbolização de redenção. Tá? Mas como é que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? A gente está no Egito, e num piscar de olho está fora, não deu tempo por fermentar. Beleza? Pão não fermenta, então a redenção vem num piscar de olhos. É isso que o Rabban Gamliel está explicando aí nessa porçãozinha do número 3. Beleza? Só que aí o Talmud sugere uma outra tradução para essa palavra oni. Tá? Pessahim. Número 4. A Gemara em Pessahim fala o seguinte. Shmuel disse, a expressão pão da aflição, lechem oni, significa aquele pão sobre o qual respondemos. O que tem a ver isso? Eu traduzi quase que literalmente o jeito que está escrito. Isso também foi ensinado numa baraita. O lechem oni é o pão sobre o qual respondemos várias perguntas. Ou seja, a gente fala dele. A gente fala muito dele. Esse é o propósito, segundo a Gemara. Então o Rashi vai perguntar o quê? O Rashi pergunta a partir disso, o que a gente está explicando aqui? Qual é a explicação que a gente está dando efetivamente aqui? E aí o Rashi mesmo fala, é por causa desse pão que a gente lê a Haggadah e faz o Halel, né? Que é uma reza que faz parte da Haggadah. Ou seja, não só da Haggadah, mas faz parte da Haggadah. Ou seja, toda essa história é sobre esse pão, segundo o Rashi. Se a gente voltar lá em Devarim, a gente vai ver que 7 dias a gente não come Hametz e come Matzah. Por quê? Porque a gente saiu muito rápido. Beleza? Essa é uma das explicações. Então a gente tem essa dupla face aí, né? Essa dicotomia no começo. E aparece nesse pedaço aqui da Gemara, as duas coisas aparecem ao mesmo tempo. Tá? A gente tem que pensar, não é só no pão da aflição, mas também no pão que vai fazer a gente explicar várias das coisas que vão ser explicadas essa noite. Né? E é isso que começa toda a discussão. Essas são as primeiras palavras da nossa discussão. E aí, se a gente continuar lá no começo, lá naquele primeiro que a gente leu, essa é só a primeira coisa esquisita do começo da Haggadah. Esse é o pão da pobreza, beleza. Mas olha a frase que vem em seguida. Todo aquele que tem fome, que vem e coma.
Como é que funciona isso? Né? Porque essa parte é bem difícil. Onde é que a gente está quando a gente fala isso efetivamente? Pessah é uma daquelas festas que a gente faz em casa, preferencialmente em casa. Né? A partir disso, como é que você vai falar em casa, quem tem fome que vem e coma? Não faz nem sentido. Não tem ninguém para ouvir. Está todo mundo já. Presume-se que as pessoas que estão na tua casa foram as pessoas convidadas, né? Ou as pessoas da família mesmo. Né? Então como é que a gente vai falar, vem aí e come se você tiver fome, né? Não parece um convite muito sincero. Mas a próxima frase é bem pior. O que vem depois? Todo aquele que passa necessidade, que vem e celebre o Pêssar conosco. Como assim, né? Tá repetindo a ideia, mas de outro jeito. E, de novo, não parece um convite sincero. Como assim? Quem é que passa necessidade? A verdade aqui é que essa frase, né, que tem esse vai sar, né, ele significa a ideia de que venha e celebre o sacrifício de Pêssar, não o Pêssar, o sacrifício. Tá? São duas coisas diferentes. A ideia de Pêssar aqui refere-se especificamente ao sacrifício que era feito na época. Tá? Na época do templo, principalmente, que foi feito na época que a gente foi tirado do Egito. Lá no verso de Devarim mostra isso. Quando a gente diz aquele que precisa e vem, a gente está dizendo para fazer parte do sacrifício. E isso é estranho porque existe uma lei meio técnica sobre Pêssar, vamos dizer assim, sobre o sacrifício de Pêssar, né? Cada família, eu vou falar uma coisa meio alárrica aqui, mas acho que vai ficar claro. Cada família efetivamente teria que oferecer de tarde esse cordeiro, de tarde a gente pensa esse cordeiro para Pêssar, certo? E é importante ressaltar que na Torá, Pêssar é só do dia, né, é só no primeiro dia até meia-noite ou do nascer do sol do dia seguinte, dependendo da região que você está. Né? E a Torá cita essas duas datas especiais relacionadas a essa época. A gente tem duas datas em Pêssar, não é uma data só. Pêssar tem a relação com esse sacrifício, certo? E a gente tem a festa que vem depois, que chama Hag HaMatzot. A mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eles são coincidentes e eles estão ligados à mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Hag HaMatzot é a festa das Matzot. O Hag HaPesach é a festa do sacrifício de Pêssar. Tá? A gente chama tudo de Pêssar porque a convenção é isso aí. Esse é o nosso costume de chamar, mas a Torá faz questão de distinguir A de B, certo? Então por isso a gente tem que terminar a Haggadah antes da meia-noite, tá? No primeiro dia. Esse é o ideal, terminar a Haggadah antes da meia-noite. E aí, se a gente leva o sacrifício a partir do meio-dia do primeiro, a partir do meio-dia do primeiro dia, vamos dizer assim, né, antes de começar o Hag mesmo, aí a gente vê qual é a situação como um todo. A partir desse momento, você leva o sacrifício, é proibido, e essa foi a pergunta que fizeram aqui no começo, é proibido você ter a posse de hametz. Ou ter hametz na sua casa, ou ter a posse. Você não pode ter mais. Você até tem até um jeito de você falar, se por algum caso sobrou algum hametz aqui eu não vi, não é meu. Né? Então, essa é a ideia aqui. O ideal é que você limpe tudo direitinho, que cheque 10 mil vezes, tá? Mas aí você sempre tem essa última orientação aí no final. Né? Então, por isso que a sugestão é limpar bem antes, tá? Para que dê tempo, para que não fique para a última hora. Essa que é a orientação rabínica no geral. Mas o comum era levar esse sacrifício, eu falei isso tudo para isso. Esse sacrifício era comum ser levado em grupos maiores, não só de uma família. Porque era muito difícil. Né? Se eu comprasse um carneiro para o sacrifício, era mais fácil eu chamar outras pessoas para fazerem parte daquele sacrifício, né? E para fazer para um grupo maior, porque um carneiro é muita coisa. Né? Jogar fora, né? Era caro, não era todo mundo que tinha condição de ter um, vamos dizer assim, certo? Então você chamava um grupo maior. Então é meio absurdo a gente falar disso nesse momento, vocês não acham não? Chamar as pessoas para fazer parte do sacrifício. A gente já passou a hora, a gente não faz mais o sacrifício, né? Pêssar não se refere à festa, de novo, é o sacrifício do qual a gente está falando aqui. Quando ele fala assim, todo aquele que passa necessidade que vem e celebre o Pêssar conosco, não é a festa, e sim o sacrifício. Tá? E por causa da ideia de ser uma experiência educacional, né?
De novo, a ideia de Pesach é... Por isso que tem a parte dos filhos. O filho sabe, pergunta tal coisa. E o filho que não sabe perguntar, o que a gente faz? A gente ensina ele a perguntar. Então, se é isso, se a gente tem esse processo educacional, o filho sábio devia perguntar, mano, peraí, como assim? A gente não pode fazer mais isso. Por que você está falando isso? E por que essa pergunta não acontece? Fica parecendo que tem uma certa ironia na frase mesmo, tá? Já que tudo a gente termina essa história toda dizendo esse ano aqui, mas no ano que vem em Israel. Esse ano como escravo, mas no ano que vem liberto. Ou seja, a gente tá na diáspora, a gente tá na galuta, não tem pra onde oferecer de qualquer forma. Então, sei lá, isso faz parte do desejo de voltar. Certo? E em Israel isso não é dito. Porque vai parecer irônico. Mas também é possível que essa porção tenha sido feita para ser dita no meio da comunidade, antes do Arvito, no Kabbalat Shabbat, por exemplo. Vamos dizer assim. Né? E tanto que é comum em Israel que as pessoas convidem outras pessoas, seja para o Shabbat, seja para a Pessa, a ir para a casa delas. Tá? Beleza, e o que vem depois? Vem as perguntas das crianças. Tá? E a Mishnah traz uma ideia muito interessante, né? Dizendo que é possível que o Manistaná, que é o... por que essa noite é diferente das outras, né? Não seja necessariamente para as crianças. Tá? A Mishnah sugere isso. Porque eu sirvo o segundo copo de vinho e aqui a criança pergunta, né? É isso que a Haggadah vai falar, né? Se a criança não sabe perguntar, o pai ensina a perguntar, né? E qual que é a pergunta? Por que essa noite é diferente das outras? E aí são várias coisas. Por que essa noite a gente faz isso, sendo que todos os outros dias a gente faz aquilo? E essa pergunta é muito importante. Essa pergunta para Mishnah são as palavras do pai para um filho que não sabe o que deve ser perguntado. Então aqui de novo esse aspecto educacional. Qual que é o normal? Kiddush. Lava as mãos, vinho, faz a bênção do vinho, come, limpa a mesa. E aí a tradição dita que você faça o Birkat Hamazon com uma segunda taça de vinho. Tá? Birkat Hamazon é aquela reza que é a reza que a gente chama de Deoraita, né? Instituída pela própria Torá, que finaliza a refeição. Ninguém come mais, etc. Qual que é a diferença de Pessa? Pessa é Kiddush, lava a mão, pega um vegetal, quebra a matzá no meio, fala o que é o Lehemoni, o pão da pobreza, serve o segundo copo de vinho daí, né? O Kiddush teve o primeiro, segundo copo de vinho, tira o pão, a gente tira o pão, não esconde a matzá, e aí parece que acabou o jantar, mas nem começou. Né? A verdade, o jantar nem começou. Começou a contar a história, mas não começou o jantar de fato. O contexto normal é o que aqui? Parece pra gente que acabou de começar, se você for considerar a situação normal. E aí a criança tem que perguntar, peraí, mas e a janta? A gente não jantou? Já tá tirando o pão por quê? Já tá com o segundo copo de vinho? Por quê? O segundo copo de vinho é o Birkat Hamazon, quer dizer que acabou. Essas são coisas que a gente não se atenta, porque a gente já está acostumado a certas coisas. Mas, se você perceber no normal das coisas, Pesach é muito diferente. Por isso que essa pergunta Malachmani Malachmani, já estou confundindo. O Manistaná faz sentido fazer a pergunta. Tá? A criança ela tem que perguntar, cadê a janta? Porque talvez ela não seja velha o suficiente para entender o porquê da diferença ainda, porque ela não participou de pessoa suficiente. E a gente tem uma coisa na lei que chama Kiddush Bamakom Seudá, que é quando a gente faz o Kiddush, é onde a gente tem a refeição. Né? Se a gente fizer o Kiddush e não comer, aquele Kiddush não valeu. Tá? Então tem que estar conectado à refeição. O Kiddush efetivamente é o começo da refeição, que santifica aquela refeição como um alimento no Shabat, por exemplo. A gente faz o Kiddush Shabat para isso. Né? É uma espécie de um absurdo do ponto de vista laico você fazer o Kiddush e simplesmente não comer. Porque aquele Kiddush não foi próprio a partir daí. Você criou uma situação e que nem aquele povo fala assim, não, beber sem brindar, não pode. Né? A mesma coisa, só que mais sério. Tá? Então a gente tem essa situação. Então a gente faz o Kiddush.
Vamos supor uma situação. A gente fez o Kiddush. A gente conversa por 2 horas, ninguém comeu. O Kiddush não vale mais, tem que fazer outro. Mas é justamente isso que a gente faz em Pesach. A gente faz o Kiddush, começa a conversar, conversa pra caramba, e depois a gente come. E aí? Esse pão que a gente come, que a gente definiu como Lechem Moni, ele deve ser, segundo a Gemara, comentado. A gente tem que comentar sobre o pão. Né? Beleza? E a gente tem que falar sobre isso antes de comer. Se a gente faz o Kiddush e a gente come só a matzah, a gente não fez mais nada. Aí pergunta, cumpriu a mitzvah de comer matzah em Pesach? No caso, em Hag Hamatzot? Cumpriu. Beleza, essa é fácil. Tá? Mas você cumpriu o preceito do Lechem Moni, da considerar o que é o pão da... Não, isso a gente não fez. A gente não transformou a matzah em Lechem Moni ainda, porque a gente não comentou ainda. Tá? Esse lado da matzah, que simboliza a escravidão e a libertação, precisa ser entendido, faz parte do processo. Não é só consumir o negócio fisicamente, né? E aí isso me lembrou meu pai uma vez que eu não lembro o que foi eu não lembro o que foi o livro, mas ele deu presente uma vez para uma pessoa, que era uma caixa de chocolate e um livro, tá? E aí ele falou assim, um presente pro corpo e um presente pra alma, né? Eu não lembro qual livro que era, mas esse né, um alimento pro corpo e um alimento pra alma. Essa frase ficou na minha cabeça desde então, faz muito tempo isso. E eu sempre me lembro disso quando a gente vai falar dessa situação aqui, né? Então, o que a gente está fazendo em Pesach, efetivamente, a gente faz o Kiddush junto com a refeição, mas a refeição consiste na refeição normal e nessa refeição para a alma, que é a explicação do Lechem Moni, que é o entender e discutir tudo que a gente está fazendo, que é a partir da matzah, que tem esse simbolismo do pão da pobreza, ou do pão da aflição. Né? Então, quando o Rabban Gamliel diz assim, quem não falou sobre Pesach, nem matzah e nem maror, que é a erva amarga, não cumpriu a mitzvah. Não foi isso que ele falou ali no 4, no 3? Quem não falou dessas 3 coisas não cumpriu seu dever no Seder. Que mitzvah que tu não cumpriu? Você não cumpriu a mitzvah de lembrar da saída do Egito. É isso que ele está falando. Tá? E o Ramban, o Nachman, diz que não. Que a gente não cumpriu nem o mandamento de comer matzah. Porque a matzah só vira matzah, essa matzah a qual a Torá se refere, a partir do tempo correto. E aí vai o que a Arlete estava falando no começo. Que a sogra dela não deixava comer o matzah antes. Tá? O comer faz o entender faz parte do comer em Pesach. Tá? Então a gente tem 2 níveis aqui. O comer por comer. E aí é matzah e maror. Você não come Pesach, né? Você come o korban. Né? Mas a gente, hoje em dia, como não tem korban, a gente come matzah e maror no caso. E o comer entendendo o porquê de comer matzah e maror. São 2 coisas diferentes. Tá? A gente busca isso tanto intelectualmente quanto emocionalmente. A gente tem que internalizar a saída do Egito. É isso que ele está falando, assim. Por isso que ele termina assim, nesse ano estamos aqui, no próximo estaremos na terra. Neste ano somos escravos, no próximo... Ou seja, quando a gente terminar isso aqui, a gente se liberta. E é por isso que o pessoal fala que a gente tem 4 anos novos, né? E Pesach seria um deles. Porque a gente está saindo desse processo do Egito. A gente está saindo desse processo de escravidão. Ah, mas não tem mais Egito hoje. Sim, mas se você olhar bem, você é escravo de um monte de coisa ainda, tá? Então, assim, calma lá. O celular, por exemplo. O celular é um bom exemplo. Eu sei que tem... não é todo mundo, mas tem uma galera que gosta de... Né, já tá até ficando corcunda de tanto que fica olhando pro celular. Mas, enfim. A gente começa o Seder mostrando o quê? O pão. A gente mostra esse matzah e não come o matzah. A gente mostra ele primeiro. O que cria a necessidade das perguntas. E a a formatação efetivamente da Haggadah é pergunta e resposta. Né? Se a gente segue até a fala do Rabban Gamliel, que diz, ok, você já contou grande parte da história,
Mas você tem que se lembrar o quê? De que essa história está conectada a essas três coisas. Está conectada ao sacrifício, está conectada a Matzah, que tem essas duas ideias, né? O pão da aflição e a redenção instantânea, e o Maror, que é o amargor que veio antes, certo? Um dos grandes objetivos do Seder é explicar para a geração que vem depois. É bom que a gente saiba também, mas o objetivo principal é esse. O Seder é claramente voltado para as crianças, tanto que se você for pegar o da Sefer, é todo cheio de figurinha, é todo bonitinho, né? Tem um outro só que é muito sério e tal, mas isso aí é para os velhos. Se tiver criança é melhor ter coisas assim, né? Porque a próxima geração efetivamente é a nossa obrigação. Explicar o Seder para essa próxima geração é a tua obrigação em peça. Tá? Se as crianças forem muito novas para prestar atenção em tudo, a gente faz o quê? E a Mishnah Berurah, por exemplo, ela diz que esse final é para elas. Você pega na mão dela e diz: esse é o significado sobre de tudo. Sobre Pesach, sobre Matzah e sobre Maror. Agora a gente come. Não entendeu tudo? Tudo bem. Tem ano que vem, se Deus quiser. E ano que vem talvez ele já esteja um pouco mais ligado com as coisas. E ano que vem ele vai aprender para já poder explicar outras coisas no outro ano. Então uma coisinha de cada vez. Tem a criança que já sabe. Tem a criança que está mal-humorada porque não quer participar. Tem a criança que tem todos as 4 grandes ideias estão ali contidas. Tem a criança que é muito pequena, que não sabe nada ainda. Tá? Então esse é o grande objetivo de Pesach. E aí essa primeira porção da Haggadah, ela serve para elevar a gente tanto espiritualmente quanto emocionalmente ao ponto de entender que você está saindo do Egito. Tá? E aí depois a gente tem uma coisa que é muito interessante na página seguinte, né? Eu botei separado aí pra gente, né? Que é o Behol Dorvador, né? Que é o número 5 aí, ainda no finalzinho do Magid, que diz assim: cada geração, olha, isso aqui é muito importante, cada geração, cada judeu deve se sentir como se ele tivesse saído do Egito, conforme diz a Torá. E contarás a teu filho naquele dia. Por isso Hashem me fez sair da terra do Egito. Você não vai dizer por isso que Hashem fez nosso antepassado sair da terra do Egito na noite de Pesach. Me fez sair. Você está fazendo parte agora. Deus nos salvou só nos nossos antepassados, como salvou a nós junto com eles. Se não tivesse salvado, você ia estar onde hoje? Né? Conforme diz a Torá, e ele nos tirou de lá a fim de nos trazer a Eretz Israel e dar-nos a terra que prometeu aos nossos antepassados. Beleza. Nesse ponto, a ideia é concentrar e sentir que você também está saindo do Egito. E se isso acontece, o que você faz? O que o povo fez na hora que entendeu que tinha escapado? Atravessou o mar fechou nos egípcios e eles cantaram. Né? E aí? Eles cantaram com alegria. E é isso que vai acontecer logo em seguida. A gente começa o Halel, a gente agradece a Hashem por ter tirado a gente do Egito. Nesse ponto, a gente para, come matzah, come maror, come tudo. A gente tem uma parte, né, que diz que Hillel comia tudo junto. Fazia um sanduichinho, né? E aí aquele negócio, a gente está muito acostumado com as matzot ashkenazi, né? Que são duras e tudo mais. Mas até hoje os iemenitas, eles parecem um creme cracker, assim, né? Mas até hoje os iemenitas fazem uma matzah que é bem mole, tá? Ela é maciazinha. E aí é pra fazer a brincadeira, né? Prova que Hillel inventou o shawarma, né? Que ele fazia botava tudo e enrolava, então ele que... Ou o burrito, né? Se você quiser, pode ser também, né? Então o Hillel inventou o burrito e o shawarma. Enfim, a tradição aqui mostra que a ideia é essa. Você juntar tudo, você, né? Você entender que aquilo ali é a superação da situação. Certo? Mas, essa que é a parte engraçada. A gente começa o Halel, começa o jantar, e o Halel só vai continuar depois. E é interessante notar que a gente
quase nunca diz Halel à noite. Eu não vou dizer nunca porque tem esse caso, né? E muito menos para o Halel no meio para comer. Então, sentir que sair do Egito, que a gente sai do Egito diz o quê? A gente começa a ideia cantar espontaneamente. Feito isso, a gente busca uma outra coisa. A gente busca cumprir essa mitzvah e come o matzah. Né? De novo, não é um mandamento independente, faz parte de toda a história, né, que a gente já falou. E agora a gente tem que terminar de comer. E depois que a gente termina de comer, a gente pode retomar o Halel e o resto da Haggadah. Mas já está bem no finalzinho. Quando a gente quebra o Halel no meio, parece que é para levar a gente para um ponto no qual a gente sente mesmo que a gente está saindo do Egito. A primeira parte se refere muito ao passado, as coisas que aconteceram, à saída especificamente. E a segunda parte se refere ao futuro que vai vir, que é um outro tipo de salvação. Talvez se a gente fosse capaz de entender a redenção do passado, e é basicamente essa ideia que o Halel está querendo passar, o Halel quer dizer, o Halel está querendo dizer o seguinte, aqui, né, esse específico de Pesach. Entenda primeiro o passado. Entenda como funcionou a redenção do passado. Porque aí você vai conseguir entender como que vai se dar a redenção do futuro. Porque a gente ainda está esperando um. Lembrando que essa redenção futura é muito mais universal, inclusive. E é assim como toda a história do povo judeu. Começa pequeno e vai crescendo. Começou com Avraham, aí veio Yitzhak, veio Yaakov, as 12 tribos, foi crescendo. Mesma coisa a revelação. A revelação do Sinai a gente já discutiu isso. Começa com Moshe. Moshe, o povo, aí depois recebimento da Torá. Né? Então a gente tem todos esses processos que começa com um barulhinho que vai aumentando, e vira um eco gigantesco até que pega o povo inteiro. Essa última redenção não pega só no povo. Afeta o mundo inteiro. Não que o recebimento da Torá não tenha afetado o mundo inteiro, tá? Mas é a mesma coisa. Mesma coisa com a saída do Egito. Afetou o mundo inteiro também, né? Tem um Midrash que diz que vários corpos d'água se abriram no meio, não foi só o mar, né? Então, assim, é como se a lei tivesse sido suspensa. A lei da física da água tivesse sido suspensa para toda a água. Então, toda a água parte no meio. Né? Tanto que a gente tem até piada sobre isso em alguns desses filmes aí, né? De que alguém abre uma xícara de café, um negócio assim. Enfim. A ideia aqui é justamente essa conexão. Conectar a salvação que veio no passado com a salvação que vai vir no futuro. Né? E aí, a gente é obrigado a falar um pouquinho de mais uma coisa para terminar. De novo, a gente falou que a gente tem o costume de tomar 2 copos de vinho se tem vinho na refeição. Toma a refeição do Kiddush e depois o do Birkat Hamazon. Só que em Pesach não são 2 copos de vinho, são 4. E tem que tomar, tá? Não adianta ficar, não gosto de vinho, vou tomar suco de uva. Não, tem que botar um pouco de vinho lá, tá? A regra é clara, como diria o Arnaldo César Coelho. A regra é clara, tem que botar o vinho lá. Não pode, se não quiser tomar vinho puro, tem que botar, né? Pode diluir, mas ainda tem que ter um gostinho de vinho. Os 4 copos, eles estão como se estivessem rodeando a Haggadah, tá? Eles estão rodeando a Haggadah e, de alguma forma, né? O segundo copo é esse gatilho para as perguntas das crianças. E o Talmud diz que a gente recita a Haggadah no segundo copo de vinho. Tá? Então ele é um membro importante. O segundo copo de um lado e a matzá do outro. Tá? Mas de onde que vem esses 4 copos? Por que 4? Por que não 2? Por que não 10? Né? 10 eu acho que dá para ser claro por que não. Mas enfim. De onde que vem isso? Esse é um conceito rabínico, né? Um conceito que a gente chama de Rabanan, e o Talmud traz várias opiniões. Uma delas, que é importante, talvez a mais famosa, é de que se referem às 4 afirmações de redenção que acontecem dentro da Torá. Tá? O aspecto da redenção do Egito tem 4 frases específicas. Tá? Eu não trouxe aqui porque ia ficar muito longo, mas se você for olhar na historinha lá, ele vai usar 4 verbos diferentes para se referir a essa redenção do povo. A outra, que está no Yerushalmi, no Talmud de Jerusalém, fala sobre aquela historinha de Yosef, quando ele foi preso no Egito. Tá?
Lá no final da Parashá Vayeshev. Yosef falam para dois dos prisioneiros que Yosef, aliás, os dois prisioneiros tiveram um sonho, e Yosef fala, pô, me diz aí qual é o sonho que eu interpreto. Né? E aí o padeiro conta o sonho dele e o copeiro, o padeiro do faraó e o copeiro do faraó. Eles contam os sonhos, e aí o Yerushalmi ele faz o que? Ele sugere a gente, ele fala assim, dá uma olhada na história do copeiro aí, pra você ver o que você acha. Número 6. E o copo do faraó estava na minha mão. Esse é o sonho do copeiro, tá? E eu tomava as uvas espremia no copo e o do faraó e dava o copo na palma da mão do faraó. E Yosef disse, sua interpretação é essa. Os 3 sarmentos de uva são 3 dias. Dentro... não, isso aí foi antes. Tá. Dentro de 3 dias o faraó levantará a tua cabeça e te fará voltar ao teu posto. E darás o copo do faraó em tua mão, como de costume, quando era seu copeiro. Tá, maravilha. Qual que é a palavra copo em inglês? Ou em inglês não, em hebraico. A palavra tá aí, vekos. Né? Ela aparece 4 vezes aqui nessa história. Tá? Vekos. E o copo do faraó estava na minha mão, espremi o copo e o copo na palma do faraó. 3. Nesses 3 dias, e darás o copo na mão do faraó. 4 copos. A palavra kos aparece 4 vezes. Então, pro Yerushalmi é por causa dessa história. Pro Talmud de Jerusalém é por causa dessa história. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Sim, e daí que apareceu 4 copos? Tem história de Yosef que aparece um monte de outras coisas também. Por que é que apareceu 4 copos aqui? O que tem a ver A com B? Né? Yosef. Vamos pensar bem na situação. Yosef tá no Egito. Preso. No fundo do poço. Aparentemente sem esperança nenhuma. Se fosse uma pessoa normal, já teria existido. Porque tudo deu errado para ele. Né? Os irmãos dele venderam ele. Aí ele foi vendido por um... Aí de alguma forma ele conseguiu ser vendido por um cara que reconheceu os talentos dele. Botou eles pra cuidar da casa inteira. Só que aí a mulher do cara começou a dar em cima dele. Aí, por causa disso, ele foi preso. Poderia ter sido pior, podia ter sido sentenciado à morte, mas não foi o que aconteceu. Então ele foi preso. Ele tá lá há um tempão já. E aí é mais engraçado ainda, porque ele fala com esse cara. No final da paraxá ele diz assim: se perguntarem de alguma coisa de sonho lá na corte do faraó, lembra de mim. Quem disse que esse cara lembra de Yosef? Ele esqueceu, ele foi embora e esqueceu. E é isso que a paraxá termina desse jeito. E o copeiro esqueceu de Yosef. Tá? Então ele não tem esperança nenhuma. Qual que é o começo da salvação de Yosef? É o sonho desse cara. Esses 4 copos mencionados acabam simbolizando pra gente uma coisa muito impressionante. Que de uma vez só, num piscar de olhos, Yosef sai da prisão, e não só isso. É tão rápida a história que você não consegue nem muito acreditar. Quando o faraó chama Yosef, Yosef interpreta o sonho dele. O faraó pergunta, tá, você sabe resolver? Ele fala, sei. Então beleza, então você vai resolver. É a mesma coisa. É o mesmo processo. Ele sai de prisioneiro para governante de todo o Egito. Essa história é absurdamente impressionante. A salvação de Yosef se baseia nesses 4 copos. E isso remete a gente a um princípio muito importante dentro do judaísmo, que é o Yeshuat Hashem Keheref Ain. A salvação de Hashem vem num piscar de olhos. 4 copos, segundo Yerushalmi, tem a ver com essa ideia aí. Não importa o quão ruim está a situação, a salvação pode vir em qualquer momento. Né? A experiência de Yosef é esse protótipo da saída do Egito. Porque a saída do Egito é praticamente igual. Está lá na pior situação possível. De uma vez, acabou. Está todo mundo fora. Eles estão lá escravizados pensando como é que a gente vai sair. Qual é a saída que tem aqui? É impossível sair daqui. É tão impossível sair daqui quando o faraó manda
matar os meninos que nascerem das mulheres judias, os maridos falam, não, então vamos separar das nossas mulheres para não ter filho. Só que eles tinham que lembrar da história de Yosef. Assim como a gente tem que lembrar também. Teve um judeu que foi escravo no Egito e estava no fundo do poço. Mas num piscar de olhos, ele virou comandante do país inteiro. Vocês lembram dessa história? Então a gente vai sair dessa também. Então assim como nós também, né? Segundo Yerushalmi, a gente tem que entender que isso retoma Yosef, essa ideia dos 4 corpos retoma Yosef. E que a esperança que as pessoas depositavam na história de Yosef acabou acontecendo de novo. E isso era o que fazia com que eles continuassem a viver a esperança de sair do Egito. E é por isso que a gente por isso também, né, que a gente bebe os 4 copos. Tá? E é com essas lembranças e com esses pensamentos que eu queria que todo mundo fizesse o seu ceder. Que a gente pudesse passar o ceder de Pêssar, pensando que essa salvação vem de uma vez só. Pode ser para os seus problemas pessoais, de preferência para todo mundo, né? Mas às vezes a resposta aparece assim, do nada. É só pedir e esperar a resposta de Hashem. Boa noite, pessoal. Obrigado pela paciência e até semana que vem.